Determinado policial, ao cumprir um mandato de prisão, teve de usar força física para conter o acusado. Após a concretização do ato, o policial continuou a ser fisicamente agressivo, mesmo não havendo a necessidade. Vamos lá, um policial, ele está lá no mandato de prisão, né? Ele vai lá, algema a pessoa e depois da pessoa algemada, ele começa a agredir aquela pessoa. Como é que resolve isso no direito, né? Ó, na situação hipotética, o policial excedeu o estrito cumprimento de dever legal, abusou do exercício regular de direito, prevaleceu-se de condições excludentes de ilicitude, agiu sob estado de necessidade, manifestou conduta típica de legítima defesa. Na sua opinião, qual é a questão certa? Aqui embaixo existe um QR Code que você pode resolver essas questões para depois ver se acertou ou se você errou, né? Mas vamos lá. Vamos começar pela última aqui, ó. Manifestou conduta típica de legítima defesa. Vamos lá para o que diz a legislação. Existem algumas situações em que a pessoa praticando um crime, ele não vai responder por esse crime, né? Não haverá crime em certas situações que são as excludentes de ilicitude, né? Ou antijuridicidade, que é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal ou o exercício regular de direito. Olha, manifestou conduta típica de legítima defesa. Olha, a legítima defesa só se aplica em questão em relação ao policial quando ele é agredido por alguém. Aí ele, para cessar aquela injusta agressão, ele vai lá, usa da legítima defesa. Olha, nesse caso não é essa situação. Ele estava lá no mandado de prisão, a pessoa já estava imobilizada e ele começa a agredir aquela pessoa mesmo tendo já cumprido lá o mandado de prisão. Então, não é o caso de legítima defesa. Agiu sob o estado de necessidade. Estado de necessidade é uma outra excludente de ilicitude. No estado de necessidade é alguém que está num perigo e está entre dois bens jurídicos de igual valor. Ele defende aquele bem jurídico dele. Ele está em estado de necessidade. É uma situação de perigo, que também não é o que fala a questão, né? Prevaleceu-se de condição excludente de ilicitude. Olha, não existe nenhum tipo de excludente de ilicitude aí. Aliás, até existe. Olha, quando ele está em cumprimento de um mandato de prisão, ele está sob uma excludente de ilicitude porque ele estava no exercício regular de direito. Ele estava em exercício regular de direito, que é uma. Aliás, exercício regular de direito, não. Ele estava em estrito cumprimento de dever legal. É diferente. O exercício regular de direito é para as pessoas que não são servidores públicos, né? Que têm o direito de praticar um certo ato. O estrito cumprimento de dever legal que ele estava em estrito cumprimento de dever legal. Ele estava simplesmente fazendo o que a lei ali até mesmo obriga ele a fazer, né? Só que ele excedeu, quer ver, ó? Após concretizar o ato, o policial continua a ser fisicamente agressivo. Nesse caso aí, se ele continuou sendo agressivo, mesmo já tendo cumprido ali, ele não estava mais prevalecendo de uma excludente de ilicitude, pelo abuso, né? Olha, abusou do exercício regular de direito. Não, o exercício regular de direito é para o particular, que existe uma legislação própria que permite a pessoa a ter uma atitude, mas mesmo sendo configurado como crime. Mas não é o caso também. Então, podemos excluir essa aqui. Então ele exerceu o estrito cumprimento de dever, excedeu o estrito cumprimento de dever legal. Ele excedeu por quê? Olha aqui, o parágrafo 1 fala assim: o agente, em qualquer das hipóteses, responderá pelo excesso do uso culposo. Então, mesmo a pessoa lá estando imobilizada, ele continuou sendo agressivo, então ele excedeu no estrito cumprimento do dever legal. Então, a resposta certa é essa aqui. Nós temos a doutrina que fala assim, ó, Guilherme de Souza fala assim: se o agente extrapola os limites do dever legal, atua em excesso, deixando de estar
amparado pela excludente. Então, ele deixa de estar aqui, ó, prevalecendo de uma condição de excludente de licitude a partir do momento que ele excede a sua ação lá, né? O excesso pode ser doloso, quando há vontade de extrapolar, ou culposo, quando a gente não deseja, mas o faz por imprudência ou negligência. Então, a resposta correta que nós temos é a letra A. Nós fizemos já aqui 3 questões. Se você ver aqui, ó, existem mais questões aqui, ó. Se você quiser, começou com a questão número 6, porque existem as outras questões, né, que você pode fazer também, a 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas vamos aí para a última questão nossa.